Boa noite, queridos amigos e companheiros da página Meditação, Harmonia e Equilíbrio. Boa noite a todos. E a gente está iniciando agora a nossa transmissão ao vivo, falando de um tema muito importante. A gente vai conversar essa noite sobre o tema do foco. Quem é que não precisa de foco? Então nós vamos iniciar, vamos aguardar um pouquinho a chegada de mais pessoas, mais companheiros aqui na nossa sala de bate-papo para a gente conversar sobre esse tema, que é o foco. Por que tudo na nossa vida depende de foco? E vamos conversar um pouquinho. Para quem está entrando agora, dê o seu olá, dê o seu sinal de vida. Boa noite, Arnaldo. Já estou vendo você aqui. Nós vamos conversar então sobre por que é que a gente precisa tanto de foco em tudo que a gente vai fazer na vida e por que ele anda tão escasso nos dias de hoje. Boa noite, Bruno. E eu gostaria de perguntar para vocês que já estão aí no ar conosco, como é? Vocês conseguem fazer tudo o que vocês querem de maneira bem integrada, bem focada e com bastante resultado, com muita produtividade? Essa é a grande questão dos dias de hoje. E por que a gente traz essa questão do foco? O que é que a gente quer discutir com isso? É muito, gente, a questão do estilo de vida que a gente tem passado aí, especialmente aí nos últimos anos. Hoje a gente vive num contexto onde nunca tivemos tantas tecnologias à nossa disposição, nunca tivemos tantos elementos, mídias digitais, tecnologias, redes sociais, tantas formas de interação, de informação, de troca de dados na nossa vida. E em meio a tudo isso, a todas essas tecnologias, quanta coisa a gente tem de bom e quanta coisa a gente tem que também discutir em relação à questão dos bons usos de todo esse arsenal tecnológico que a gente tem à nossa disposição hoje. E é por isso que eu pergunto para vocês, vocês consideram que realizam as suas atividades hoje com bastante eficiência? Vocês conseguem ter um grau de foco, de concentração e de produtividade nas atividades de vocês? Isso é uma questão. E o que a gente traz aqui? Eu tenho hoje alguns elementos de pesquisas bastante interessantes a respeito desse tema. Por exemplo, nesse mundo das mídias sociais, das redes digitais, a gente pergunta para vocês quanto tempo por dia a gente passa hoje conectado. Segundo, durante as suas atividades, você consegue estar focado naquilo que você precisa a cada momento? O que está acontecendo hoje? A gente diz que há uma grande conexão tecnológica nossa com tudo, mas a gente vive momentos de muita desconexão humana, isso é uma realidade. Outra coisa importante. Boa noite, Liliana, boa noite, Tati, sejam bem-vindas também. E essa questão das conexões, gente, virtuais, na maior parte das vezes, tem promovido um outro lado, né? O reverso dessa moeda é muita desconexão humana e muita desconexão com tudo aquilo que a gente tem que estar vivendo naquele momento. Então, muitas vezes a gente senta em uma reunião de trabalho, ou senta em uma reunião, em uma happy hour, o que acontece? Cada um com seu celular, ou com seu tablet, ou com sua mídia, enfim. Estão todos ali no mesmo lugar, reunidos fisicamente, mas ninguém está propriamente conectado uns com os outros ali no aqui e no agora. Então, gente,
o que ocorre é que a gente começa a viver hoje consequências desse novo estilo nosso de vida, né? Bastante tecnológico, onde a gente vive plugado 24 horas por dia. E vou comentar aqui agora até sobre um livro super interessante do Daniel Goleman, chamado Foco, que é a atenção e seu papel fundamental para o nosso sucesso em todas as nossas atividades. O que o Daniel Goleman coloca é o seguinte, vou até ler aqui para vocês. Tecnologias e excesso de informação geram distração e dispersão a cada minuto. Criou-se hoje uma geração sem foco, sem capacidade de concentração, sem tempo para refletir, sem pausa. E aí, sem pausa, nós não conseguimos digerir o que acontece ao nosso redor. E os mesmos circuitos cerebrais envolvidos na concentração são os mesmos que geram ansiedade. E quando aumenta o fluxo de distrações, a ansiedade aumenta também na mesma proporção. Gente, isso é incrível. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente diz o seguinte, a ciência não está comprovado que o uso de tecnologia gera, por exemplo, mais transtorno de déficit de atenção em crianças e adolescentes. Mas o que a gente sabe muito bem é que em crianças, adolescentes e adultos, essa profusão, né, de informações, esse mundo que a gente vive com a nossa atenção tão pulverizada, ela gera sintomas e comportamentos muito semelhantes daqueles dos transtornos de déficit de atenção. Isso traz para a gente sobrecarga informacional, estresse, ansiedade, depressão, riscos sociais e muitos adoecimentos, não é? E a gente tem, inclusive, hoje, o chamado mito do processamento multitarefa. Quem de vocês considera que é multitarefa? O que é ser multitarefa? Que consegue realizar várias coisas ao mesmo tempo. Isso parece muito interessante. Falei, nossa, eu sou ótimo, olha, eu consigo conversar com um amigo, ler um livro, responder uma mensagem, postar uma foto minha no Facebook, tudo isso eu consigo fazer ao mesmo tempo. Mas será que isso é bom? Será que isso é verdadeiro? A gente sabe que não, gente. Porque a gente pode sim perceber até 40 estímulos ao mesmo tempo. Significa, eu estou aqui conversando com vocês, eu posso perceber que tem uma luz ao meu lado, tem um movimento de funcionário ali do outro lado, então eu consigo perceber o que está no meu entorno. Entretanto, apesar de eu conseguir perceber até 40 estímulos simultaneamente diferentes, eu consigo focar em apenas um único de cada vez. Então, essa história de que nós somos multitarefa, isso aí não é verdade, isso é um mito. E outro pesquisador muito legal do MIT, é um neurocientista e professor no MIT, ele tem outra fala muito engraçada que eu quero ler para vocês, que ele diz o seguinte, que existe esse mito multitarefa, porque nós pensamos que estamos fazendo diversas coisas simultaneamente, mas esta é uma ilusão poderosa e diabólica, porque quando as pessoas pensam que são multitarefa, elas estão, na verdade, mudando de uma tarefa para outra muito rapidamente. E todas as vezes que fazemos isso, há um custo cognitivo, há uma perda de atenção que afeta negativamente tanto a nossa eficiência como a nossa produtividade. Além disso, há um alto custo de processamento no nosso cérebro, promovendo um aumento na produção dos hormônios do estresse, da adrenalina e do cortisol, ou seja, o aumento do estresse e da ansiedade acontecem também na mesma proporção. E isso, gente, é importante que a gente tenha atenção, porque hoje a gente tem praticamente um vício. A gente está, às vezes, dirigindo, aí toca o telefone, ou eu atendo, ou pior ainda, eu estou digitando alguma mensagem enquanto eu dirijo, enquanto eu converso, e realmente isso aí é quase que um vício, e a gente não consegue voltar então a nossa atenção, a nossa concentração unicamente para aquilo que a gente está fazendo, e a gente perde muito em produtividade e além disso a gente tem uma sobrecarga, um esgotamento por excesso aí dos hormônios do estresse. Agora, outra coisa que é muito legal, gente, que também eu gosto sempre de estar trazendo esses resultados de pesquisa, foi o seguinte:
Vocês podem até procurar um artigo aí na internet que se chama "Um cérebro que vagueia por aí é um cérebro infeliz". De onde é que se tiraram aí esses resultados? Foi feito há cerca de 2 anos atrás uma grande pesquisa nos Estados Unidos e foi desenvolvido para isso um aplicativo da seguinte forma: as pessoas que baixavam esse aplicativo deveriam, ao receber um bip, elas tinham que responder 3 perguntas, né? Aqueles que estavam participando dessa pesquisa. Ela recebe um bip e ela tem que responder primeiro: o que é que você está fazendo neste momento? Segunda pergunta: você está focado no que você está fazendo? Terceira pergunta: você está feliz ou está infeliz? E a grande questão gente, o resultado foi de milhares, mais de 600 mil pessoas participaram aí desse levantamento, dessa pesquisa, e quase 50% dessas pessoas, na maior parte do tempo, não estão prestando atenção ao que estão fazendo, estão infelizes, estão insatisfeitas e estão em mal-estar. E aquele percentual menor daqueles que focavam se sentiam melhor. Ou seja, há uma estreita correlação entre o bem-estar, o foco, a atenção e bons estados de equilíbrio emocional. Então, gente, isso é muito importante a gente lembrar, que quanto mais disperso eu estou, maior dificuldade eu terei tanto para concentrar nas minhas atividades como na minha produtividade, e pior ainda, a gente tem a geração de uma quantidade de estresse desnecessária, né, na nossa vida. E a outra questão que é mais importante ainda, que a gente está sempre trazendo aqui, o nosso tema da nossa página é a meditação, é que bem-estar e equilíbrio podem ser aprendidos. Aprendidos como? Através de treinamento. Então, mas como é que bem-estar é uma habilidade que eu posso adquirir por treinamento? Desde que eu comece a trabalhar com técnicas ou ferramentas que me ajudem a encontrar esses estados de maior foco, de maior concentração. Mais foco, mais concentração produz uma mente mais estável, mais tranquila e mais serena. Maior serenidade significa também uma menor quantidade de hormônios do estresse, especialmente adrenalina e cortisol, né, produzidas aí em nosso organismo. Então, e o que é um treino essencial? O que é que a gente pode trazer em termos de ferramenta, né? A ferramenta do momento e da hora para nos ajudar nessa construção de mais foco, de mais concentração e ao mesmo tempo mais serenidade, produtividade, sucesso e resultado em tudo aquilo que a gente está fazendo. Uma das principais ferramentas nossas é a meditação. Existem, gente, inúmeras técnicas que a gente pode utilizar para trabalhar esse desenvolvimento de foco, de concentração e de atenção. E a atenção, o foco, a concentração podem vir, por exemplo, com uma das técnicas mais antigas de meditação budista, que é a chamada meditação da atenção plena, que se tornou bastante conhecida no Ocidente com o nome de Mindfulness. E ela se tornou conhecida a partir dos trabalhos principalmente de Jon Kabat-Zinn, né, nos Estados Unidos, que desenvolveu a técnica de redução do estresse baseada na atenção plena, o Mindfulness. E em que consiste essa atenção plena? Ela consiste no desenvolvimento de uma prática onde eu possa trabalhar com a minha mente no sentido de focalizar com determinados suportes ou âncoras, de modo a estabilizar, né, estabilizar a minha mente, né, com determinado foco. Tem centenas de técnicas que eu posso fazer isso, e algumas delas que são muito importantes, a gente pode dizer, e que a gente pode citar aqui para vocês, seria o exercício com o uso de suportes ou âncoras.
para que eu uso um suporte ou âncora? Para que eu tenha um objeto onde eu possa fixar mais atentamente a minha atenção. Então, ao fixar a minha atenção unifocalizada em um objeto ou âncora, eu começo a treinar o contrário da dispersão, não é? E, por exemplo, eu posso utilizar como um elemento de foco ou de suporte a própria respiração, que é uma das técnicas mais básicas que a gente tem em todas as modalidades de meditação. A respiração, eu posso ter, por exemplo, um suporte auditivo externo, como ouvir um som da natureza, por exemplo, ou eu posso usar como âncora ou suporte um objeto visual externo, colocando um objeto à minha frente, onde por um determinado momento, por um determinado período de tempo, eu foque completamente a minha atenção. Enfim, a gente tem uma variedade deles. E a minha sugestão para vocês que estão nos acompanhando, que têm um problema, né, com foco, comecem um treinamento, começando, por exemplo, com 10 minutos por dia, em assentar normalmente. Vocês procurem se assentar em uma posição de conforto, não tem necessariamente que estar em posição de lótus completa, né? Vocês assentem-se em uma posição de conforto, com a coluna um pouco mais retinha, porque ao desenvolver essa técnica, né, de foco e de concentração, eu não vou dormir, né? O nosso objetivo aqui, embora estejamos relaxados, nós estaremos plenamente atentos, focados naquele objeto ou âncora, e durante um período de pelo menos 10 minutos, tente focar a sua atenção na sua respiração. Você pode fazer uma contagem da sua respiração, contar, por exemplo, 21 respirações completas e depois repousar apenas, né, sentindo o movimento da sua respiração e do seu corpo, com a atenção completamente focada nesse movimento. Outra coisa importante, você pode testar também, se tiver alguma dificuldade com esta âncora da respiração, você pode utilizar algum som. Mas, por favor, não use músicas com letra, pode ser um som da natureza, ou que seja algum som, alguma música. Arnaldo, você pode usar música, o que é muito bom, desde que não tenha uma letra, não tenha comentários, para que você não entre em formulações mentais, porque o nosso objetivo é fazer essa serenização e ajudá-lo no foco sem grandes dispersões. As músicas bineurais, elas promovem sim um estado de maior serenização, mas tem várias outras. Eu gosto muito do uso dos sons da natureza, sons de água, cachoeira, mar. Tem muito vídeo no YouTube com imagens e sons muito bons. Então, meu convite para vocês é que treinem isso. É muito importante esse treinamento, né, para que vocês adquiram essa estabilidade. A Ângela está nos perguntando sobre a meditação guiada. O que eu digo da meditação guiada? Elas são muito importantes, principalmente quando vocês estão iniciando na meditação. Elas vão ajudar você a ter a meditação guiada ajuda você, né, sem que você faça um grande esforço, né? Rodrigo, daqui a pouco eu respondo para você, que ele está perguntando aí se eu já li O Segredo. Eu já li sim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos voltar aqui na questão da pergunta aqui da colega sobre a meditação guiada. Agora, o que acontece com as meditações guiadas? Se você fizer apenas meditação guiada, você não desenvolve a autonomia, porque a meditação ela é um estado
autoinduzido, onde você está desenvolvendo uma habilidade, uma capacidade, um treinamento. Se você ficar só na meditação guiada, depois fica difícil você criar essa autonomia que é tão importante. Então faça as duas coisas. Você faça a sua meditação guiada, mas sempre que possível, ao terminar a meditação guiada, faça pelo menos 5 minutos da sua própria concentração, escolha o seu suporte, o seu foco, seja a sua respiração, um som, uma imagem, uma vela à sua frente, então algum objeto que você goste para focar silenciosamente a sua atenção. Ok, Ângela? E, enfim, então essas são as dicas de hoje. A gente está aqui com a gente está com uma série de temas aí para conversar com vocês ao longo desses dias e nós vamos fazendo isso. Bom, outra pergunta, devo meditar de olhos abertos ou de olhos fechados? Bruno, se você tiver a tendência de ter muita agitação mental, a gente recomenda que você faça a sua meditação de olhos fechados, começando com um bom centramento na sua respiração. Se você tiver tendência à sonolência, aquele torpor, é melhor você meditar de olhos abertos, olhando em direção normalmente ao chão para baixo, para te ajudar a não dormir, a não entrar em torpor. Porque o estado da meditação, gente, é um estado de relaxamento, entretanto, com muita atenção, é uma atenção serena, mas não é o estado do torpor do sono. É um estado onde eu estou plenamente sereno, mas absolutamente consciente de tudo que ocorre em mim e à minha volta. Ok? Laine Moraes está falando da meditação Ho'oponopono, muito linda, muito bonita. Vocês podem fazer também, né? Assim, onde a gente tem a meditação guiada ou não, que trabalhe com bons sentimentos, com a gratidão, com amorosidade, compaixão, são todos temas super importantes e benéficos para a nossa mente, porque a gente sabe que uma mente serena, ela trabalha e ela entra num padrão, num ciclo de emoções também muito tranquilizadoras, que é tudo que a gente precisa, porque aquelas emoções mais aflitivas, mais conflituosas, medo, raiva, ressentimento, mágoa, etc., elas produzem um determinado movimento, um determinado padrão hormonal que libera hormônios, né, do estresse e, além disso, diminui a nossa imunidade. Então, todas as meditações em que ajudarem vocês a produzir os bons sentimentos, as boas emoções e o bem-estar são as emoções salutogênicas, que ajudam muito a elevar a nossa imunidade, por isso mesmo, dar um maior equilíbrio para a nossa saúde. Enfim, então, esses são os assuntos e os temas que a gente quis trazer para vocês hoje. Eu quero agradecer imensamente pela presença de quem esteve conosco. Teremos novos encontros aí, pelo menos mais 3 ao longo aí dessa próxima semana, e eu espero que vocês possam estar conosco. Se tiverem dúvidas, perguntas, deixe escrito aí embaixo para nós, que eu vou ter muito prazer em responder todo mundo. Então, quero deixar um grande beijo para vocês e a gente continua no próximo episódio. Uma coisa, Bruno, outra pergunta. Às vezes sinto que o corpo está maior do que o ambiente. Essas sensações que aparecem, né, na meditação, quando a gente entra num estado aí de maior serenização e tranquilidade, tem vários deles, né? Às vezes a gente sente o corpo mais leve, às vezes a gente sente como se tivesse, às vezes, voando um pouquinho. Isso é maravilhoso, é muito gostoso. Mas o meu pedido para você, Bruno, não se apegue muito a esses bons estados, porque senão, se amanhã você assentar para meditar e sentir mais pesado, não estiver muito bem, não está conseguindo muito concentrar, você vai achar que a meditação está muito ruim e que então não vale a pena fazer. Então, o que eu quero dizer para você, Bruno, faça meditação sem grandes expectativas. Tem dia que a meditação vai ser boa, tem dia que a meditação vai ser um pouco pior, mas insista, persista e não desista. Um pouquinho por dia e você vai conquistar paz,
serenidade, muita saúde, saúde física, mental e emocional. Gente, brigadão para vocês. Tudo de bom e boas meditações. Muito obrigada. Boa sorte.